2021, conservação da quantidade de movimento, está na página 115. A conservação da quantidade de movimento, primeiro vamos recordar a aula anterior, que falava de quantidade de movimento. Então, quantidade de movimento é uma grandeza que é estabelecida através da multiplicação da massa vezes a velocidade, sendo que a massa tem que estar em quilograma, a velocidade em metros por segundo, obedecendo as unidades do sistema internacional. Então, o princípio da conservação da quantidade de movimento, ela se dá em uma situação exclusiva. Essa situação exclusiva é que o sistema tem que estar isolado de forças externas, tá bom? Quando em um sistema, que eu considero um conjunto de corpo ou um corpo, não atua nenhuma força externa, então eu falo que esse sistema é isolado. E se esse sistema é isolado, eu posso aplicar o princípio da conservação da quantidade de movimento. Se não tem força externa atuando, o impulso da força externa é zero, e pelo princípio do impulso, nós temos que o impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Se o impulso é zero, a variação da quantidade de movimento também será zero. Então, teremos a quantidade de movimento inicial igual à quantidade de movimento final. Vamos aplicar esses conceitos nos exercícios agora. Então, exercício número 2. O homem de massa 80 kg encontra-se em pé na popa, extremidade traseira de um pequeno barco de pesca de massa 160 kg, o qual flutua nas águas calmas de uma enseada. O conjunto encontra-se em repouso no instante que o homem salta para uma plataforma que dista 1 metro, com velocidade de 4 metros por segundo, na direção longitudinal de seu barco. Então, qual o valor da velocidade de recuo da embarcação logo após o salto? Então, vamos considerar que esse sistema é isolado, nenhuma força interfere nessa situação que está ocorrendo. Então, nós vamos poder aplicar a conservação da quantidade de movimento. Então, a quantidade de movimento antes que alguma coisa ocorra vai ser igual à quantidade de movimento depois que isso ocorreu. O que é isso? É o salto do homem para a plataforma. Então, quantidade de movimento é massa vezes velocidade, vamos aplicar a fórmula. Então, antes, qual é a quantidade de movimento antes? Todo mundo está junto, o homem e o barco. Então, essa massa vezes a velocidade deles, que inicialmente é zero. E o homem pulou, então eu tenho uma quantidade de movimento referente ao homem e uma quantidade de movimento referente ao barco. Massa do homem 80 kg, velocidade do homem 4 metros por segundo. Vamos substituir. Então, ficou 80 vezes 40, mais 160V, que é a velocidade do barco. Pega esse 80 vezes 40 positivo, passa para o outro lado lá negativo. Aí depois pego esse 160 que está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, ficou menos 320 dividido por 160. Então, a velocidade do barco é menos 2 metros por segundo. É importante frisar esse negativo aqui, ó. Esse negativo, antes de fazer a conta, já era de se esperar que desse uma velocidade negativa. Por quê? A pessoa pula para um lado, o barco vai para o outro. Se eu considerei na substituição dos valores 4 um valor positivo, então a velocidade do barco tem que ser negativa, é o que ocorreu. Item B. Considerando a conservação da quantidade de movimento, faça uma estimativa da distância percorrida pelo barco até o instante que o homem atinge a plataforma. Então, quando o homem atingiu a plataforma, o homem se deslocou 1 metro. E o que a gente percebe aqui? Ó? A velocidade do homem é 4, a velocidade do barco é 2. Então, a proporção que nós temos aqui, ó, a velocidade do homem é o dobro da velocidade do barco. Então, no mesmo intervalo de tempo, o homem vai deslocar o dobro do que o barco vai se deslocar. Se o homem, para chegar na plataforma, se deslocou 1 metro, então, neste mesmo intervalo de tempo, o barco se deslocou meio metro, tá bom? Com a velocidade de recuo do barco é em módulo igual a metade da velocidade do homem, enquanto esse percorre 1 metro, o barco percorrerá meio metro. Item C. O que ocorreria com a estimativa do item B se a velocidade do salto fosse 2 metros por segundo? Primeiro,
O que influencia essa proporção nas velocidades são as massas envolvidas. Como as massas envolvidas permanecem a mesma, então eu vou ter a mesma proporção na velocidade, ou seja, a velocidade da pessoa sempre vai ser o dobro da velocidade do barco. Então, a distância que nós calculamos no item B não ia sofrer alteração nenhuma. A única coisa que ia mudar é que para a pessoa percorrer esse 1 metro, ele ia precisar de um tempo maior. E nesse mesmo tempo maior, o barco também vai percorrer aquele meio metro, tá bom? Então não se alteraria, pois se a velocidade do salto reduzir, a velocidade de recuo do barco também reduzirá na mesma proporção. Item D. Até que ponto a estimativa do item B é válida? Justifica a sua resposta. Todos os nossos procedimentos de cálculos foram embasados na conservação da quantidade de movimento. Então, até o momento que podemos desprezar a resistência da água ao movimento do barco, caso haja um atrito, teremos um sistema que não é livre de forças externas, então nossas considerações não seriam válidas. Terceiro exercício. Foguetes funcionam por meio de jato-propulsão, ou seja, gases de combustão são ejetados com grande velocidade, o que gera um movimento. Admita um foguete de massa 160 toneladas, então cada tonelada tem 1.000 kg, então é 160, 10 a terceira quilogramas, já para a gente começar a trabalhar nas unidades do Sistema Internacional. Que no instante do lançamento expele gases a uma taxa de 1.000 kg por segundo. Então, a cada segundo é expelido 1.000 kg de gases, com a velocidade de 40.000 metros por segundo. Determine a força exercida sobre o foguete. Lembrando que aqui nós temos um para ação e reação. O foguete empurra os gases para baixo e os gases empurram o foguete para cima. Bem? Então, nós temos lá que o impulso proporcionado no gás é o mesmo impulso que vai ser exercido no foguete. E o impulso é igual a força vezes ΔT, o intervalo de tempo. Impulso, teorema de impulso. Impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Então, aqui nós vamos substituir. A força que a gente está querendo descobrir aqui, só que eu vou utilizar no primeiro momento a massa de gás, tá bom? Que o impulso do foguete é igual ao impulso do gás, que é igual à força, que vai ser a mesma para os dois, vezes o intervalo de tempo. A massa é a massa de gás. Primeiramente aqui eu isolei, então ficou a força que eu quero calcular, é a massa dividida pelo tempo, vezes uma variação da velocidade. Inicialmente, tanto o foguete como os gases têm velocidade nula, tudo bem? Depois, esse gás passa a ter uma velocidade de 40 metros por segundo. Então, a variação da velocidade do gás que eu estou considerando variou de 0 para 40? Variou de 40. A massa, qual é a massa que eu vou utilizar aqui? Eu estou trabalhando com gás, o gás é expelido a uma taxa de 1.000 kg por segundo. Para facilitar minha conta, eu vou considerar num tempo de 1 segundo. Então, num tempo de 1 segundo, foi expelido uma massa de 1.000 kg. Então, coloquei lá. Uma massa de 1.000 kg foi expelido num tempo de 1 segundo e teve uma variação de 40, na variação de velocidade de 40.000 metros por segundo. Por quê? Antes todo mundo estava parado, depois ganhou velocidade. Então, a gente fazendo essa conta, então a força é 4, deixando em notação científica, 4 vezes 10 a sétima Newton. Item B, o valor estimado da velocidade do foguete após o primeiro segundo de lançamento. Então, vamos utilizar aqui a conservação da quantidade de movimento. Então, eu tenho a quantidade de movimento anterior é igual à quantidade de movimento depois. Antes do foguete sair, então eu tenho a massa vezes uma velocidade que é zero, todo mundo está parado, então já coloquei aqui zero, tá bom? Antes a velocidade é zero, então a quantidade de movimento é nula. E depois eu tenho uma quantidade de movimento referente ao foguete e uma quantidade de movimento referente ao gás.
Então, vamos substituir aqui. Então, eu tenho a massa do foguete, foi dada 160 toneladas. Esse 10 a terceira é porque eu estou transformando para quilograma, vezes a velocidade do foguete, que é o que eu preciso determinar aqui. Mais a massa do gás, que é 10 a terceira, que é 1.000 quilogramas, é igual a 10 a terceira, vezes a velocidade do gás, que é 40.000, coloquei 40 vezes 10 a terceira, então nós vamos isolar isso daqui. Então, essa expressão aqui, 10 a terceira vezes 10 a terceira, multiplicação de potência de mesma base, conserva-se a base, soma o expoente, por isso que apareceu um 10 a sexta aqui. Então, ficou 40 vezes 10 a sexta positivo, passa para o outro lado, fica negativo. 160 vezes 10 a terceira está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, então ficou 40 dividido por 160, então ficou com a velocidade de menos 250 metros por segundo. Depois a gente faz a operação com a potência de 10, né? Você olhando 40 fala, mas 40 é menor que 160, era para dar um valor menor que 1. No entanto, aqui tem essa potência 10 a sexta. Esse número de cima é maior do que o número de baixo. Então, por isso que deu aqui 250. Menos 250 metros por segundo, tá bom? Faz essa divisão. 40 dividido por 160, simplifica por 40, vai dar 1 sobre 4. 1 sobre 4 é 0,25. 0,25, 10 a sexta dividido por 10 a terceira, 6 menos 3 dá 3. Então, 0,25 vezes 10 a terceira, que deu 250. Então, a velocidade do foguete é menos 250 metros por segundo. E acabamos os primeiros exercícios dessa aula 2021. Até a próxima, pessoal.